quando começar gravando. Olá, estamos aqui para mais uma reunião do Serviço de Endocrinologia do Exercício da Medicina Esportiva da Unifesp, e hoje nós teremos o prazer de assistir uma aula manipulando as variáveis do treinamento com o professor Bruno Mazzini, que é profissional de educação física, é membro do nosso staff e é especialista em fisiologia do exercício e treinamento desportivo. Contigo aí, Bruno. Então, boa tarde a todos. Acho que todos que estão presentes já me conhecem. E eu trouxe esse tema hoje para que a gente, na verdade, chegue a bater um papo no final, para esclarecer algumas dúvidas que vocês venham a ter sobre o treinamento, né, como manipular esse treinamento. E para que a gente consiga alinhar, na verdade, médicos, nutricionista, educador físico, uma maneira legal de levar os pacientes, né, alunos, a terem resultados. Certo? Pode passar, Marcos. E para iniciar, eu trouxe esse artigo, né, esse artigo aí ele fala praticamente das vias, né, e mecanismos que podem gerar hipertrofia, tanto, né, da parte molecular, como da parte do treinamento também, o que pode causar. Mas o que tem mais de interessante nesse trabalho é justamente esse gráfico que eu trouxe aqui, que ele mostra, né, o que os autores trouxeram desse trabalho. Eles pegaram um grupo de adultos entre 60 a 75 anos e colocaram eles para treinar durante 4 semanas o mesmo protocolo de exercício. E no final, eles começaram a separar esses pacientes de 3 formas. Como os respondedores extremos, né, os que responderam a esses exercícios, os que responderam de forma moderada e os que não responderam. Né? E o que tem mais de curioso nisso? É justamente os que não responderam. Né? Como que um responde muito, outro responde pouco e outros não responde, e até mesmo se você for ver no gráfico no cantinho, teve gente que até perdeu massa muscular em vez de ganhar, né? Então até regrediu um pouco mais. Então isso é interessante para que a gente pensar, por que esse treinamento não deu certo, né? Justamente com essas pessoas. Será que é um fator genético, né? O que aconteceu? E quando a gente fala de treinamento, tem uma coisa muito interessante, que eu já achei nesse trabalho, né? Um viés nesse trabalho, que é justamente o mesmo protocolo de exercício para todos os pacientes. Se a gente trabalha individualidade biológica, provavelmente ia ter pessoas que não iam responder mesmo a esse tipo de treinamento. Então, às vezes, não é o fator genético, é aquele tipo de exercício que aquela pessoa fez e não gerou adaptação nenhuma. Pode ser até intensidade, pode ser, será que aquela pessoa estava com algum problema psicológico naquele dia, estava estressada, não conseguiu treinar. É umas coisas que a gente tem que começar a pensar quando a gente fala de exercício e resultado. Pode passar, Marcos. Pode passar, Marcos. Isso. Não, volta Marcos. Aqui deu uma piscada para mim. Isso. Aí. E quando a gente fala de genética, a gente tem que pensar que tem outros fatores que podem afetar, né, a nossa genética de forma positiva. Isso não é só exercício. E esse trabalho vem falar da epigenética, né, como um modificador da musculatura esquelética. O quanto a epigenética pode afetar os resultados de um treinamento, né? Então esse trabalho ele mostra que ele pode mexer com toda a estrutura do DNA, influenciar toda a transcrição de genes e levar a pessoa a ter resultado ou não. Então, quanto essa parte epigenética pode afetar os resultados do treinamento? Será que é para a parte positiva? Será que é para a parte negativa?
Tudo vai depender daquele ambiente que aquela pessoa está, né? E saber manipular, né, esses mecanismos pode trazer aí uma prescrição mais adequada e até mesmo como trabalhar com essas pessoas para que elas tenham resultados. Pode passar, Marcos. Aí tem o princípio da individualidade biológica, né, que na educação física, eu acho que a parte de psicologia também se baseia bastante nesses biotipos físicos, né, e pessoais para prescrever o treino, né? Então aqui a gente tem o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, né? Cada um com as suas características. Ectomorfo não ganha, né, não acumula tanta massa muscular, na verdade tem dificuldade de acumular massa muscular. O mesomorfo já tem uma facilidade melhor, já se vacilar um pouquinho, ele começa a ganhar gordura, mas não ganha tanto, ele tem um físico mais forte, né, mas aparentemente mais estético, e já um endomorfo partindo um pouco ali, né, passando um pouquinho do ponto que a gente fala, ele já é um pouco mais volumoso, tem mais facilidade de ganhar massa muscular e até mesmo gordura, né, então isso pode afetar. E na educação física, né, na hora de prescrever o treino, a gente tem que entender também que tem os que estão ali entre os dois, os três biotipos, que é o Hector Menzo, que a gente fala, que fica ali o intermediário, e tem também o Menzo-Endo, né, que fica ali também nos intermediários. Isso pode afetar muito na hora da prescrição do treino, principalmente também na hora da alimentação. O nutricionista tem que estar ali bem ligado como esses biotipos vão responder, né, ao treino e à alimentação para que não engorde demais ou também para que não emagreça demais se for no caso do ectomorfo e não tiver uma alimentação adequada. Pode passar, Marcos. E pensando nisso, a gente tem que pensar que para prescrever um treino tem que ser uma abordagem periodizada, né, bem organizada, para que esses resultados aconteçam, né, que a gente leve essa pessoa a conseguir ter resultados positivos, né, adaptações positivas. E uma dessas formas de fazer a periodização é justamente manipulando de forma organizada, né, sistemática, as variáveis do treinamento. Então, a gente tem que saber muito bem organizar esse treino, né, essa prescrição de treino, para que a pessoa continue gerando adaptações. E essa prescrição, ela pode ser atribuída à teoria da síndrome da adaptação geral, né, que pode levar o nosso corpo a ter alguns extremos, né, que a gente precisa tomar cuidado para que essa pessoa se recupere, né, e tenha aí essa supercompensação. Pode passar, Marcos. Então, aqui eu trouxe essa planilhinha, que é bem conhecida também na educação física, né, que é a, 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 a forma que acontece a supercompensação, né, e trazendo para a síndrome da adaptação geral, eu vou mostrar aqui para vocês as partes que a gente tem que tomar mais cuidado para que a pessoa descanse de forma adequada e consiga ter resultados positivos. Então, se você for ver, a gente tem a fase de alarme, resistência e exaustão. Que jogando isso para esse gráfico, a gente consegue ver aqui que no início ele vai ter o estímulo, né, vai ter o treinamento. Após o treinamento, ele vai se sentir ali um pouco exausto, né, dependendo aí da intensidade, do volume, do quanto aquela pessoa se dedicou naquele treino, né, e para depois gerar a supercompensação, né, e quando chegar ali na melhora do condicionamento é onde vai estar a fase de resistência. Então ali a parte de exaustão pós-treino seria a parte do alarme, a melhora do condicionamento seria a parte de resistência, e a exaustão seria o decorrer caso ele não tenha aí uma adaptação, né? Não gere aí essa recuperação ótima aí para gerar aí essa supercompensação. E o que tem que tomar cuidado nisso, gente? É que se a pessoa não tiver um intervalo adequado, né? Se o treinador não tiver alinhado, não só com a parte do treinamento, mas com a parte psicológica também desse indivíduo, né, que está fazendo esse treinamento, ele vai parecer que vai compensar e não compensa e acaba caindo aí, né, e não tendo essa supercompensação. Passa para mim, Marcos.
Aí a gente tem que frisar bastante nesses pontos, que é o ponto de adaptação positiva e o ponto de adaptação negativa. Né? Como eu tinha mencionado ali atrás, a melhora do condicionamento seria a parte, né, de adaptação positiva, que seria a parte de resistência, e se passar do ponto, cairia para a adaptação negativa, né, que pode acabar causando aí o overtraining. Passa para mim, Marcos. Então, para que não chegue no overtraining, né, que é o que a gente não quer realmente dentro do treinamento, então por isso que tem que saber manipular bem as fases dentro da periodização, é justamente isso, ter uma prescrição estruturada, mantendo o desempenho e a recuperação ali no estágio de resistência. Aí sim a gente vai maximizar os resultados e evitar o overtraining. Certo? Passa, Marcos. Aí eu pergunto, então, mas qual é o melhor caminho para ter resultados? A gente tem milhões de variáveis, milhões de caminhos a ser seguidos, e isso tudo depende exclusivamente da individualidade biológica. A gente precisa pegar, fazer aquela anamnese, conhecer bem o aluno, para saber qual o caminho melhor a gente vai seguir. E não tem, na verdade, um caminho correto a seguir. A gente vai ter que descobrir isso justamente trabalhando com essa pessoa, descobrindo quanto essa pessoa está disposta a seguir alguns determinados caminhos para chegar no caminho correto. Pode passar, Marcos. E a sobrecarga progressiva? Normalmente, a sobrecarga progressiva é a variável que mais o pessoal fala na internet que é o caminho correto. Então, quando eles falam qual é o melhor caminho, pegar carga, pegar peso, né? E eu trouxe essas imagens porque justamente essas imagens que levam, né, a conhecer esse princípio da sobrecarga progressiva, que é justamente o Milon de Crorona, né, que ele é um antigo lutador da Grécia, tá? E ele é esse daqui que está com o bezerro, tá, gente? E qual seria essa lenda, né, essa teoria? Que conforme ele tinha um bezerro, e conforme ele foi carregando o bezerro foi crescendo, ele foi carregando um bezerro mais pesado, e conforme isso ia acontecendo, ele ia ficando mais forte também, mostrando aí uma sobrecarga progressiva, né? Como mostra aí a imagem, até mesmo do rapazinho aí, que ele é magrinho, vai pegando peso e vai ficando forte. Então, seria mais ou menos essa teoria da sobrecarga progressiva. Passa, Marcos. Porém, a sobrecarga progressiva, ela tem um detalhe, gente, né? Ela não é a única a única estratégia dentro do treinamento físico. Por mais que ela seja famosa, né? Esse artigo de revisão, ele mostra que não é a única estratégia, que a sobrecarga é apenas né? Mais uma das estratégias de sobrecarga progressiva, tá? E aqui a gente pode ver, né, nessa imagem que tanto com bastante carga e poucas repetições, ou bastante repetição e pouca carga, gera hipertrofia bem similar, né? Bem igual. Passa, Marcos. E quando a gente fala de estratégias de sobrecarga progressiva, a gente tem que pensar nas variáveis do treinamento. Então, tem bastante coisas que a gente pode manipular dentro do treinamento para alcançar aí essa sobrecarga e gerar bons resultados. Nós temos aí, como eu acabei de falar, né, aumentar a carga em uma determinada faixa de repetição ou aumentar as repetições em uma determinada carga, né? A gente tem que parar para pensar que quem vai fazer bastante repetição com pouca carga ou bastante carga com poucas repetições, não é o treinador que vai falar, você vai fazer isso. E sim, a gente vai ter que conhecer a pessoa e ver o que ela tem condição de fazer, tá? Aí tem aqui aumentar o volume de treinamento, que é justamente aumentar o número de séries, de repetições, de exercícios, de frequência, né, que é o próximo
né, que eu coloquei embaixo, aumentar a frequência de treino, aumentar a densidade do treino, que tem muita relação também com o intervalo, que pode ser intervalos mais curtos ou intervalos ativos, né, o que mantém a pessoa numa sequência de exercícios sem muito intervalos, né, gerando aí um aumento da intensidade de esforço, né, alterar a duração das repetições. Em vez de a pessoa fazer as repetições normalmente, ela faz de forma mais lenta, né, controlando mais aqueles movimentos, tanto na parte concêntrica quanto na parte excêntrica do movimento, né, para que haja mais tensão na hora do exercício, né? Adicionar exercícios mais desafiadores. Às vezes as pessoas ficam muito tempo só naqueles mesmos exercícios, né? Eles não querem fazer outros exercícios porque tem algum tipo de medo, né? Algo que acha que vai machucar. Então é preciso ir adicionando esses exercícios e também adicionar estratégias avançadas de treinamento, né? Como a sobrecarga excêntrica, drop set, superset, o clusters, e também tem diversas outras, né, metodologias que podem ser utilizadas aí para estar manipulando essas variáveis. Passa, Marcos. E aqui eu trouxe um segmento simples, né, que precisa ser seguido durante a prescrição do exercício, né? Iniciando aí com a parte principal, que eu acho que é a especificidade, né? A gente tem que ali alinhar os exercícios, o que a pessoa vai fazer, né, de acordo com o objetivo que ela quer, né, para onde ela vai. Se ela vai correr, a gente vai passar só treinamento de força, se a pessoa é corredora, ou se ela é fisiculturista, a gente vai ficar passando só corrida. Não, não tem uma especificidade. Então é preciso encaixar aí aos objetivos desse indivíduo. A sobrecarga, como eu disse, não é uma das mais importantes, mas precisa ter, sim, sobrecarga, né, durante a prescrição do treinamento e durante a periodização também. Então, é preciso saber manipular as cargas. Diferenças individuais, já falei bastante sobre a individualidade biológica. Variação, é preciso, sim, variar, né, os exercícios, o tipo de treinamento, colocar a pessoa em condições diferentes para que ela sempre tenha um estímulo diferente e continue gerando adaptações. E a recuperação. Como a gente sabe, sem recuperação não há aí, né, um crescimento muscular, principalmente das noites de sono, né, as pessoas que não dormem bem e depois ficam reclamando que não tem resultado. Precisa descansar, precisa ter uma noite de repouso bem feita aí, né, de um período pelo menos aí de 8 horas. Pode passar, Marcos. E aqui também tem né, eu coloquei aqui, também faz parte das variáveis do treinamento, né, porque eu acho que a gente tem que considerar até isso na hora de prescrever o treino, né, a gente fala da saúde física, mas eu não falo somente da saúde física como a pessoa conseguiu ou não fazer o treino, e sim saúde física, como ela, se ela tem alguma lesão, dor articular, né, se a saúde dela realmente, né, da parte fisiológica, né, está tudo ok, se ela tem alguma comorbidade, se ela tem ali, diabetes, ou tem pressão alta, tem alguma doença metabólica em si, que pode atrapalhar, né, na hora de prescrever o treino, a saúde mental, será que essa pessoa está com a cabeça boa para treinar aquele dia? Ou se essa pessoa já vem de uma depressão, ou brigou com o marido, com a esposa em casa e vai treinar, você acha que essa pessoa vai render bem durante o treino? Provavelmente não, né? Aí tem a aptidão física, será que essa pessoa está preparada, né, com a parte de saúde física e mental? A aptidão física dela está preparada para realizar aquele exercício? Você não está colocando algo que ela não tem capacidade ainda de fazer? Ter a experiência de treino, que já é uma coisa muito importante, porque a gente já começa a falar de técnica na hora da execução. Será que essa pessoa vai conseguir fazer realmente aquele supino inclinado, né, ou fazer um agachamento, ou fazer qualquer outro exercício, se ela, né, se a experiência, se ela é iniciante, se ela é intermediário, ou se ela é avançado, né, ou um atleta de elite. Então, tudo isso também conta muito na hora de prescrever. Aí o objetivo, né, para que aquela pessoa quer fazer aquele tipo de treinamento, se é para um esporte ou se é para estética mesmo, e o volume de treinamento, né? O quanto a gente vai colocar de volume para essa pessoa, o quanto essa pessoa aguenta de treino, né? Ela vai fazer ali 5 a 10 exercícios,
vai fazer de 10 a 20 exercícios como os atletas de elite fazem, né? Então, uma coisa para se pensar. E voltando agora ali para a experiência de treino, tem uma coisa muito importante. Passa para mim, Marcos. Quando a gente fala em ter experiência de treino, é justamente para pensar no quanto essa pessoa vai conseguir alterar as adaptações, né, quando ela continua treinando, né? Então, o que acontece quando a pessoa continua treinando? Ela tem um melhor desenvolvimento nos mecanismos neurais, né? Isso vai fazer que ela tenha uma execução melhor dos exercícios, ela consegue, né, ter aquela conexão mente-músculo, fazendo ali a musculatura trabalhar de forma mais eficiente, né? Ela desenvolve melhor o potencial genético. Muitas pessoas acham que não tem genética, mas na verdade não, ela não tá tendo um treino adequado para que a genética dela responda de uma maneira eficaz. Ela não consegue treinar de um jeito que o corpo dela vai responder às adaptações. Não, ela fica treinando de uma forma que nem o fator genético dela responde de maneira que ela achava que ela tinha ou não. Tem as alterações do ambiente hormonal, né, que altera de forma muito positiva, né, os endócrinos sabem aí muito mais do que eu que estão presente. Maior capacidade de recrutar todas as fibras musculares, né, tem gente que treina também, não é tão eficiente para recrutar todas as fibras, e tem fibras que não chegam nem a ser trabalhadas de forma correta, né, dependendo da região da musculatura, isso pode atrapalhar também nos resultados. Maior capacidade de treinar até a falha ou próximo da falha, né? Hoje a gente sabe que, né, através de diversos artigos, que é preciso treinar pelo menos até próximo da falha, e não até a falha. E para isso exige muito condicionamento físico. Não é qualquer pessoa que treina ali até próximo da falha. A maioria das pessoas, elas param de treinar bem antes de chegar próximo da falha, porque começou a doer, ou porque está ali ofegante, e ela para o exercício achando que já estava próximo da falha, né, ou chegando já na falha e na verdade não está, né? E também maior capacidade de realizar grandes volumes de treino sem alcançar com tanta facilidade o overtraining. Pode passar, Marcos. E aqui eu vou passar para vocês alguns exemplos hipotéticos, né, de como poderia ser um volume de treinamento, né? Como eu poderia aí fazer isso de forma adequada, né, dependendo aí até da experiência, né, do indivíduo. Então, aqui eu coloquei de forma simples, né, começando com um volume baixo, aí depois vai para o moderado, depois vai para um volume mais alto, aí dá aquele período de recuperação para que haja a supercompensação, e depois volta lá novamente. Passa para mim, Marcos. Aí aqui tem mais ou menos isso que eu falei, né, ó. Pensando aqui que ele vai subir as cargas, descer, depois sobe de novo e fica oscilando, né? Lembrando que esses períodos de descanso, ele precisa acontecer, né? E eu vou falar um pouquinho disso aí mais para frente ainda. Pode passar, Marcos. Temos também essa forma de oscilar, né, as cargas, né, as variáveis. Um dia eu coloco ali, manipulo um pouco mais as variáveis, no outro dia eu já diminuo um pouco, no terceiro dia eu já dou ali uma intensidade um pouco mais leve, aí depois eu subo de novo, e assim por diante, né? Eu vou sempre oscilando aí. Ali eu tinha falado ali da semana, aqui eu já estou falando de dias, de oscilar durante a semana, né? Então, um dia eu faço alto, outro dia eu faço média, outro dia eu faço baixa, tudo são formas aí de manipular. Passa, Marcos. E aqui também tem o intratreino, que eu posso variar essas intensidades durante o treino. Então, por exemplo, eu posso pegar um agachamento ali, colocar 5 repetições com muita carga, o próximo exercício eu já coloco ali com 10 repetições, porém com uma carga um pouco mais moderada. No outro exercício, que eu vejo que ele já recuperou um pouquinho, eu já coloco ali um pouco mais de repetições e diminuo um pouco a carga. Então, posso oscilar também as intensidades durante o treino, né? Permitindo ali essa oscilação de intensidades também dentro de uma única sessão. Pode passar, Marcos. Né? Então, pensando nessa periodização, nessa organização de treino, né?
A gente precisa entender que aqui nós temos alguns tipos de manipulações, como o treinamento de força, o treinamento metabólico, o treinamento de hipertrofia, né, que a gente pode estar oscilando isso não só durante a sessão, mas durante uma periodização dentro de um mês, 2 meses, ou até no macrociclo aí passando de um ano para cima. Isso precisa ser periodizado, né, com muita cautela. Aí aqui eu tenho o mesociclo de força que pode durar de 4 a 6 semanas, o mesociclo metabólico também, que tem mais ou menos o mesmo período, já o de hipertrofia, de 10 a 12 semanas, né, podendo ser manipulado, e temos o descanso aí, que é uma descarga, né, o que a gente chama de deload dentro do treinamento de força, que esse deload ele pode ser uma semana, por exemplo, de descanso total, né, sem fazer exercícios, ou pode ser utilizado assim num período de 2 semanas com menos cargas, aquela intensidade baixinha, exercícios mais tranquilo, para não sobrecarregar a musculatura e dar tempo aí de gerar essas de 1 a 2 semanas essa recuperação. Pode passar, Marcos. Aí aqui eu coloquei algumas variáveis que a gente pode estar manipulando, né, para que vocês entendam um pouco. Eu sei que também tem médico aí, nutricionista, que pode não entender um pouco dessas manipulações, então por isso que eu estou colocando ali até em questão de porcentagem. Aí quando a gente fala de treinamento de força, né, aqui estou dando, na verdade, para vocês, gente, é um exemplo bem hipotético, mas está dentro, né, do que a literatura propõe aqui para a gente. Tá? Então, pensando aqui em intensidade de carga, as intensidades de carga para ganho de força normalmente é de 90% a 100% de uma repetição máxima, né, do que a pessoa pode aguentar aí dessa intensidade, e varia em torno de 1 a 6 repetições. Claro que pode ser um pouquinho mais de repetições também, se a pessoa conseguir levantar toda aquela carga, mas normalmente os testes de 1 RM é feito apenas com uma repetição, às vezes 2 apenas, né? Aí os intervalos de descanso, por conta dessa carga que é muito alta, de 90% a 100%, são utilizados descansos mais longos, de 3 a 5 minutos, né? Então aí tem que dar um intervalo maior para que essa pessoa recupere a força, né? Recupere ali toda a ressíntese de ATP, para que ela consiga executar novamente aí a série, né, nessa condição. E os volumes de série, né, dessa periodização de treino de força seria em média aí de 3 a 5 séries por exercício, tá? Uma média aqui para vocês. Recuperação, né, 48 horas entre o mesmo grupo muscular. Porém, né, vou até dar eu como exemplo, eu treino normalmente um músculo por dia. Então, eu acabo descansando em torno de 3 a 4 dias por semana, que é uma periodização muito utilizada também por atletas bodybuilders que treinam bem pesados, que em vez de eles descansarem apenas 48 horas, eles descansam de 3 a 4 dias, quer dizer, quase o dobro, na verdade. É o dobro, na verdade, né? E as modalidades, normalmente no treinamento de força é utilizado muitos exercícios multiarticulares com peso livre, como agachamento, levantamento terra, né, que são exercícios aí que trabalham maior agrupamento muscular. Pode passar, Marcos. Já pensando em treino metabólico, né, a gente já começa a pensar um pouco mais em resistência muscular, né, vamos dizer assim. Então, a intensidade de carga, normalmente, ela não é tão alta, varia ali entre 50% a 60%, né? Temos aí repetições mais altas, de 15 a 20 repetições, tem gente que faz até mais repetições que isso, né? O intervalo de descanso já é mais curto, né? De 30 segundos ou menos, deixando o treino um pouco mais denso, né? Que a gente fala, né? Permitindo aí que a pessoa tenha uma elevação da frequência cardíaca, né? Fica um pouco mais exausto, por isso que a gente chama de treino metabólico, tá? O volume dos exercícios normalmente fica 3 séries, mas também pode ser prescrito com mais séries, né, do que apenas 3 por exercício. A recuperação já é mais baseada em 48 horas, né, tá? Para o mesmo grupo muscular, e as modalidades se concentram também em multiarticulares ou grandes grupos musculares, né? Então, seria aí a parte de variáveis do treinamento metabólico. Passa para mim, Marcos. Já pensando no treinamento de força,
a gente já tem que pensar como treinamento de hipertrofia, desculpa, já tem que pensar que eu posso usar tudo que está no treinamento de força, tudo que está no treinamento metabólico e juntar com as variáveis do treinamento de hipertrofia. Na verdade, a hipertrofia a gente usa de tudo, por isso que eu até trouxe ali um pouquinho do treinamento de força e metabólico. Então, a intensidade de carga, normalmente, para um treino de hipertrofia, já fica entre 65% a 85%, normalmente, repetições entre 6 e 12, intervalos de descanso entre ali 1 minuto e meio, mais ou menos, volumes por sessão, né, de 6 a 12 por grupo muscular, gente. Então, vamos pensar aqui que são, por exemplo, o pessoal vai fazer peito, né, vai treinar peitoral, ele vai fazer de 6 a 12 séries só para essa musculatura. E isso eu estou falando aí, o que a literatura manda para a gente de séries mínimas. Tá, gente? Normalmente as séries são baseadas mínimos de 10, né, de 6 a 10, dependendo se for iniciante, e vai até 20 séries por agrupamento muscular. Tem trabalho que já mostra até 45 séries semanais para um grupo muscular apenas, né? Que no caso, nesse trabalho, falam que é o quadríceps, né? Falam que é um músculo grande, tá? Aí pensamos também na intensidade de esforço. A intensidade de esforço já é pensando um pouco mais na sobrecarga progressiva, né? Mas já pensando também em carga, né? O quanto essa pessoa consegue executar um exercício, treinar até chegar na falha, né? Então a pessoa precisa ter uma intensidade de esforço mais alta, não é apenas chegar lá e fazer aquele exercício sem força, sem esforço algum, né? E a recuperação acaba sendo a mesma recuperação do treinamento de força, que fica entre 48 horas para o mesmo grupo muscular, mas dependendo de como for periodizado, né, esses exercícios, pode ter aí de 3 a 4 dias, né, de descanso para aquele grupo muscular. E as modalidades, posso utilizar qualquer uma modalidade, posso utilizar treinamento de força, treinamento metabólico, posso utilizar também funcional, posso colocar um pouquinho de outras modalidades junto, deve variar bastante aí os estímulos, tá? Passou, Marcos. Já estamos chegando aqui quase no final, tá? Aqui eu tenho os métodos de treinamento, tá, gente? Nós temos diversos métodos de treinamento, né? Aqui eu coloquei alguns dos principais que são utilizados hoje, né, pelos treinadores, que é a sobrecarga excêntrica, né, o super séries, o clusters, drop set e o FST. Eu acho que o FST, para quem não conhece também, é aquele que tem, né, o cara faz a série e depois ele coloca ali uns alongamentos entre séries aí durante o método, tá? Porém, eu tenho uma pergunta. Se a gente for olhar na literatura, qual desses, né, métodos tem artigo que sustenta aí bons resultados? Eu vou mostrar agora para vocês. Passa, Marcos. Somente sobrecarga excêntrica. A sobrecarga excêntrica é o único método que a gente conhece aí com mais artigos, né, descritos na literatura. É o que a gente consegue sustentar de mais exatidão, que pode gerar aí um resultado de hipertrofia e outros tratamentos, até mesmo para reabilitação, tem uma grande importância de sobrecarga excêntrica. Já os outros métodos foram todos criados por bodybuilders e agora que está começando a ser estudado. O drop set está saindo um pouco mais de estudo, né? Super séries também está vindo, mas não tem tanta coisa que possa sustentar, né? Não tem tanto trabalho que pode sustentar. E o mais interessante disso tudo, tá, gente? Os trabalhos que tem, tá tudo mostrando resultado similar com o treino tradicional, né? Então aí vocês devem estar se perguntando, então para que serve os métodos de treinamento? Serve para que a pessoa que vai prescrever o treino saiba encaixar no momento correto, né, da periodização. O que esses trabalhos vêm dizendo que
mesmo que os resultados são semelhantes, utilizar os métodos de treinamento tá ajudando no ganho de tempo. Por quê? Porque quando a gente usa esses métodos acabam gerando uma fadiga mais precoce. Então, a pessoa que vai fazer um treinamento tradicional em 60 minutos, né? Se for adicionar os métodos de treinamento, pode ser que essa pessoa já fique fadigada em 30 minutos. Então, para uma pessoa que não tem tempo para treinar, esses métodos seriam uma forma excelente, tá? De colocar ali dentro da prescrição do treino. Então, é preciso sim valorizar, mesmo que não tenha tanto artigo científico, mas na prática vem mostrando muita eficácia para que a gente consiga fazer as pessoas, até que têm menos tempo, treinar treinar e otimizar os ganhos dela, mesmo treinando pouco. Pode passar, Marcos. E aqui tem 2 artigos que eu trouxe que está sendo muito debatido agora na internet, né, entre os treinadores, entre todo mundo, que é justamente falar um pouco dessas manipulações que eu estou falando de variáveis, né? Muito importante, ó. Esse primeiro artigo fala os efeitos da variação, né, nos exercícios sobre os ganhos de força e hipertrofia. Então, a gente deve variar os exercícios durante o treino ou não variar, né? Esse trabalho mostra que deve variar sim, né, os exercícios, mas variar de forma sistemática, de forma organizada. O que isso significa? Que a gente tem que periodizar os exercícios e manter eles durante o período, isso de 4 a 8 semanas, para depois começar a trocar os exercícios e não trocar toda hora. Hoje eu vou lá, faço um treino e alguns exercícios. Amanhã eu vou lá, faço outro treino e outros exercícios. E a pessoa não consegue nem controlar, na verdade, o que você está fazendo, né? De uma forma muito bagunçada. Isso vai atrapalhar aí as adaptações, até porque você não está controlando a sobrecarga, você não sabe o quanto de intensidade de esforço a pessoa fez num treino ou fez no outro, e acaba gerando aí adaptações negativas e não tendo resultado. Então, você precisa tomar muito cuidado, sim, na hora de manipular, né, essa variação de exercícios. E o outro trabalho, bem recente agora, né, que fala justamente o que é melhor, treinar, né, com peso livre ou treinar aí com as máquinas, né? E, mais uma vez, os trabalhos vêm demonstrando que os resultados são de forma similar. Então, a gente pode trabalhar tanto a parte de peso livre quanto a parte de aparelho para que as pessoas cheguem ao mesmo resultado. E o que é importante nesse trabalho? Esse trabalho mostra de importância que a gente pode, como fala, a gente pode perguntar para o aluno, perguntar para o paciente qual o exercício que ele gosta mais de fazer, qual o exercício que ele tem mais segurança em realizar. Será que ele não quer fazer um agachamento livre porque ele tem medo de derrubar a barra e quer fazer um agachamento na máquina guiada, né, com mais proteção? Ah, eu não consigo pôr peso porque eu treino sozinho, então ele vai para a máquina, que a máquina é mais segura para que ele consiga treinar. Então, esse trabalho vai dando aí respaldo para que a gente possa usar os aparelhos tanto quanto os pesos livres para gerar o mesmo resultado. Pode passar, Marcos. Aí, mais uma vez, eu pergunto, né? Depois de toda essa parte que eu falei de manipulação, eu pergunto mais uma vez: qual, né, o caminho eu devo seguir, então, para hipertrofia, né? Ou para outros resultados dentro do treinamento, né? Isso ainda vai continuar uma dúvida. Porém, o que a gente sabe é isso. Passa, Marcos. Pode passar, Marcos. Eu já até falei esse. Que é o ponto. Não existe um programa, né, o melhor programa de treinamento. Apenas existe o melhor programa para um determinado indivíduo. E uma coisa que eu discuto muito com outros professores, o Marcos está aí presente, não sei se a Adriana está presente também, que é educadora física, que há muita discussão é que o quanto os artigos científicos vão nos direcionar para para um treinamento correto, se na hora de prescrever a gente tem que seguir tanto
a individualidade biológica, né? O quanto que aquela pessoa consegue fazer aquele exercício ou não, o quanto ela vai conseguir se dedicar, ou se aquele programa de exercício é o que ela gosta de fazer. Então, é uma coisa que tem que se pensar bastante antes de prescrever o treino. E quando esses alunos, por exemplo, vai no médico e falam o que eles estão fazendo, né? Será que o médico indicou ele para o treinamento correto? Às vezes sim, às vezes não. E isso a gente vai descobrir também discutindo entre professor na hora de prescrever e o médico que indicou o exercício, porque às vezes o exercício que o médico está indicando não é o exercício que o aluno consegue fazer. E a gente vai ter que adaptar esse exercício, né? E às vezes vai até sair um pouco do que foi indicado, mas vai ali direcionar para que ele consiga pelo menos começar um programa e com o tempo ir se adaptando até que ele consiga fazer a estratégia que foi realmente indicado para o objetivo que ela precisa. Tá certo? Pode passar, Marcos. E é isso. Muito obrigado aí para todos que participaram. Se alguém tiver alguma dúvida, porque foi uma palestra, vou dizer assim, uma aulinha muito baseada dentro da educação física, né? E tem muita coisa que pode ser que as pessoas não conheçam, termos, essas coisas que eu posso estar explicando, falando, deixando bem claro aqui, para que vocês todos entendam e entendam um pouco como que funciona o lado do educador físico na hora de prescrever o treino, que não é uma coisa tão simples. Essas pessoas que chegam com treino montado normalmente são pessoas que provavelmente não terão sucesso nem respostas positivas no treinamento. Precisa ter uma coisa mais certeira. Ótimo, Bruno. Parabéns aí. Uma aula muito complexa, mas muito interessante aí, né? Eu acho que talvez os educadores físicos possam discutir melhor aí, Marcos. A Adri também, eu acho que está aí, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, a Adri, ela não está. Acho que ela está indo para o ambulatório. Ela falou que é para o ambulatório, pode ver que ela não chegou ainda. A Fernanda, A Fernanda tem depois eu uma... passo em sequência. Fernanda? Oi, boa tarde, eu estou com uma Boa dúvida. tarde, Fê. Bruno, obrigada pela aula, é um tema que eu adoro, então toda vez que eu tenho oportunidade de ouvir, eu fico bem empolgada. A minha internet hoje está muito ruim, então eu caí em vários momentos da aula, então talvez você tenha falado essa informação que eu vou perguntar e eu que não peguei, tá? Tá certo. Lá no começo, aquele trabalho que você mostrou, eu tentei dar um zoom, mas não vi a informação, era só com homens, né, aquele de 60 a 75 anos, eram só homens ou tinham homens e mulheres? E uma outra dúvida que eu fiquei, que assim, né, você até chamou a atenção, falou, olha, tem gente que até perdeu, né, massa muscular com o treino. Então, eu não sei se depois você explicou isso, mas assim, qual que é o mecanismo que leva, né, a pessoa, mesmo estando fazendo um exercício, ainda que não seja o adequado para ela, mas que cause, inclusive, a perda, né, não fique no 0 a 0, né, tem o prejuízo. Certo. Fê, aquele trabalho ele cita apenas adultos de 60 a 75 anos. Eles não falam que é homem e mulher, que também já é um viés, né? A gente não pode arrastar um pouco para um lado ou para o outro, só fala que é adultos de 60 a 75 anos. E aquelas pessoas que não responderam a treinamento, Fê, é justamente, né, provavelmente, na verdade, porque elas fizeram o mesmo protocolo de treinamento. Né, eles seguiram ali 4 semanas apenas, e também 4 semanas não é tempo suficiente para que dê resultados positivos, mas algumas pessoas tiveram muito resultados, outras de forma moderada, e outros não tiveram resultado, como você até mencionou, até perderam, né? No meu conhecimento, tá, Fê? E pelo que eu vi naquele trabalho, é justamente isso. A gente tem que começar a observar os fatores externos que estão causando, né, essa adaptação negativa nessas pessoas que estão fazendo esse treino. Então, será que a pessoa fez o treino adequado? Será que aquela pessoa gostava de fazer aquele treino ou ela treinou de qualquer jeito? Então, a gente precisa controlar isso na hora de prescrever o treino, né? E controlar durante o treino da pessoa, quando a pessoa tem um treinador que acompanha ela, para que ela, né,
tenha esse controle e a gente saiba que realmente ela está treinando de verdade e que aquele treino que ela está fazendo está dando resultado para ela. Porque senão a gente tem que mudar toda a prescrição de treino. Eu costumo dizer que não dá para fazer um treino, passar pro aluno e deixar ele fazer e já está tudo certo. Não. Durante, pelo menos, o primeiro mês, a gente pode trocar os exercícios e trocar os estímulos do treinamento diversas vezes, até a gente encaixar uma prescrição mais adequada que aquela pessoa faça e tenha respostas positivas. E isso pode levar um tempo para que a gente consiga prescrever e acertar esse programa de treinamento. Tá joia, obrigada. E eu também sempre peço para as pessoas, assim, mudou o treino, traz para mim como que vai estar esse treino novo, porque assim como tem o periodizar o treino, tem periodizar o plano alimentar também, né? Com certeza. Com mudanças. Obrigadão, Bruno. Marcos, contigo. Ô, Bruno, parabéns, cara, pela apresentação mais uma vez aí. E meu questionamento, Bruno, em relação à parte da periodização, eu queria saber um pouco sua opinião, porque assim, a gente sempre vê a questão das duas grandes periodizações, né, que é a linear e a ondulatória. O que a gente vai ver? A linear é mais ou menos quando você tem um calendário de competição bem estipulado, né? Vou pegar o fisiculturismo. Você tem as datas estipuladas, um calendário olímpico, por exemplo. Você tem a Olimpíada, né, bem estipulado naquelas datas, e você periodiza para que o ápice da competição coincida com o ápice do treinamento, né? E na ondulatória, a gente vê muito mais quando o calendário ele é misturado, né? Tipo, você pega o Brasileirão, que você tem competições na semana toda, a pessoa tem que fazer aquele ciclo, né, variando e tal, durante toda a semana. O que eu queria saber, assim, pela tua experiência, Bruno, o que tu vês, assim, de mais aceitação no mundo do não profissionalismo, né? Então, a pessoa que não treina para profissional, não está treinando para uma competição, o que ela consegue adaptar melhor no seu dia a dia? É uma periodização mais ondulatória ou uma mais linear? O que você vê aí no seu cotidiano? Então, Marcos, se eu vou ser sincero contigo, né, pela forma até que eu trabalho, e também você viu que semana passada eu assisti a palestra do Brad, né, do Schofield, que é o maior pesquisador praticamente da nossa área no momento, né, o cara que mais... Papa, né? Ele que é o cara que mais fala, e ele falou uma coisa que eu aceito e sigo realmente isso, que na verdade a gente tem que ver o que o aluno vai responder, se ele vai responder melhor na ondulatória ou se forma linear. E isso a gente não vai conseguir fazer em curto prazo. Não vai conseguir. Porque os trabalhos estão começando a mostrar que eles são semelhantes os resultados. Então, se eles são semelhantes, a gente vai ter que começar a encaixar no que aquele indivíduo aceita melhor. Será que ele consegue desenvolver melhor com a periodização contínua e depois de um período vai lá e troca, ou coloca um período de descanso, sabe? Ou pode oscilar, né, de forma ondulatória. Então, tá bem difícil, na verdade, Marcos, a gente ter um caminho único, né? Isso que eu queria trazer mesmo, essa discussão. Não vai existir um caminho único, uma prescrição única que a gente segue. E sim, a gente vai ter que começar a analisar melhor o indivíduo e tentar encaixar a melhor prescrição para ele. Legal. E outra coisa, né, é a questão do destreino, né, que é um ponto... É curioso a gente ter que falar para o aluno, para o atleta, às vezes está muito entusiasta no treinamento, que o destreino faz parte do programa de treinamento. Né? Então, quando a pessoa está muito... Não, quero treinar, ele acha que vai ter prejuízo se ficar 1 ou 2 semanas sem fazer o treino, mas ele não entende, às vezes, que isso faz parte do processo da periodização, né? E a gente sempre vê que as orientações para um destreino, havia competição, né? Vamos liberar. Estamos acabando. Não, eu tenho que entregar a sala aqui, tem horário. Vocês podem ir conversando, eu só vou mudar de sala. Tá. Beleza. Então, Bruno, a questão do destreino, a gente sempre vê assim, que a orientação que a gente dá para um atleta que está na fase do destreino, no off-season, né, é que ele não faça a atividade que ele faz no seu esporte. Tipo, se o cara está nadador, então na fase do destreino, cara, evita a água, procura fazer um outro tipo de esporte, uma coisa mais recreacional. Se o cara joga futebol,
que ele faça um outro tipo de atividade, né? E assim, o que você acha, assim, qual o tipo de orientação que você dá para o seu atleta, né? Poxa, ele está na fase do treinamento lá no fisiculturismo, e aí ele tem que fazer aquela fase do destreino. Que tipo de outra atividade você fala para ele fazer, ou se você fala para ele somente reduzir as cargas e, olha, faz o que você está fazendo, só que com cargas menores. Como é que você faz essa orientação do seu destreino para o aluno? Então, na verdade, você até falou aí no início, viu, Marcos? Aluno não aceita intervalos, eles não querem parar de treinar, né? Na minha opinião, Marcos, e no meu dia a dia, eu gostaria muito de chegar para o aluno, quando ele está num nível muito forte de treinamento, e falar para ele, fica 3 dias em casa, sem treinar, e depois ir voltando de forma, né, devagar, e voltando de volta para as cargas pesadas, mas eu não consigo, viu, Marcos? A maioria das pessoas que eu treino, eles não querem fazer isso, ficam chateadas mesmo, falam, não, se você falar para mim ficar em casa, eu vou treinar sozinho. Eu já ouvi isso. Então é muito difícil trabalhar essa parte de descarga, né, de descanso. Atletas bodybuilder normalmente aceitam mais, viu, Marcos? Aceitam mais. Então, por exemplo, se vai falar pro cara, ó, você precisa descansar uma semana ou fazer isso, eles vão e fazem. Mas pessoas comuns no dia a dia não aceitam. Tá? Aí é mais fácil fazer o que você falou, diminuir as cargas, manda a pessoa falar, ó, hoje a gente vai fazer um treino mais light, aumenta as repetições ali, não vamos chegar até a falha, vamos treinar ali bem antes da falha, para que as pessoas treinem se recuperando, mas sem saber. Elas acham que elas estão treinando ainda, que é uma metodologia diferente, mas na verdade eu estou descarregando aquela energia dela, né, tirando toda aquela carga que eu puxei durante os meses antes. É interessante a gente ver isso aí, a mentalidade do competidor, né? Quando ele é nato, ele não quer parar, né? Tanto é que Sim. eu acho que o caso recente, mais célebre que a gente tem, recente assim, né? Contemporâneo, mais célebre que a gente viu nisso, desse treinamento que provocou um acidente, foi do Michael Schumacher, né? Que na fase do destreino dele, ele foi esquiar e aí sofreu aquele acidente que ocasionou, né, a tetraplegia. Mas por quê? Porque aquele não era o esporte de base dele e ele não seguiu as recomendações para ir numa pista mais tranquila, ele queria ir naquela pista mais intensa, enfim, então teve uma sucessão de complicações aí, né? E é curioso você falar isso, porque assim, o bodybuilder, o treinador mesmo, o atleta que já está acostumado com isso, ele é mais obediente com relação à parte de treinamento, né? Porque ele entende que faz parte de um processo de periodização, né? Isso é bem interessante a gente ver. É isso, e o atleta não é só no treinamento, né, Marcos? Eles também aceitam melhor a dieta. Se alguém chegar para a dieta e falar, faz isso, isso e isso, eles vão fazer e vão comer, mesmo até não gostando, né? Então é mais fácil de lidar com um atleta, assim, muito focado do que umas pessoas comuns na academia, são bem mais difíceis. Eu acho legal, Bruno, essa abordagem que você falou aí, porque vai muito ao encontro do que a gente vem discutindo sempre, né? O que a gente vê hoje em dia, na atualidade, é que a gente consegue chegar na mesma via de objetivo por várias vias de acesso, né? Então, você consegue chegar num treino, fazendo um treino metabólico, ou fazendo um treino mais tensional, ou um treino mais focado em força pura, desde que você mescle essas variáveis, né, ao longo do seu calendário, semanal, mensal, anual, e você consegue atingir aquele objetivo de maneira mais segura, né? Eu acho que a conclusão é essa, né? Da gente conseguir comprovar que não existe um melhor treino ou um melhor método de treinamento do que o outro, né? E sim a variabilidade de você usar os vários métodos aí ao longo do processo, né? A pessoa que consegue manipular, né, e vamos dizer, complementar um método com o outro, né? Ele fazer aquela programação de exercícios, encaixar os métodos na hora correta e que aquela pessoa consiga realizar, eu acho que é o ponto até mais difícil para a gente, mas quando a gente acerta, é o que dá mais resultado para esses indivíduos, né, Marcos? Porque muitos treinos hoje em dia a gente vê na internet, o pessoal tá vendendo treino
igual para todo mundo, né? Eles fazem um programa de treino, põe lá, a pessoa paga, acha que está fazendo um treino individual e todo mundo está fazendo a mesma coisa e na verdade é só o copia e cola, né? E o pessoal faz isso em 10 minutos. E a gente sabe que para prescrever um treino, dependendo do objetivo da pessoa, eu mesmo não levo menos de 30, 40 minutos. Às vezes eu tenho que fazer, quando eu vou fazer consultoria online, eu tenho que fazer videochamada para ficar perguntando para a pessoa, né? E hoje o mais difícil é fazer a pessoa fazer avaliação física. As pessoas não querem fazer avaliação física. Quando a gente consegue alguma coisa, é a biopedância. Então a gente fala para a pessoa, faz a biopedância, ou quando ela já vem do médico para a gente, né, do nutricionista também, já com a biopedância, aí a gente consegue ter alguma informação, porque as pessoas não querem fazer mais avaliação, tá bem difícil isso. Nem a gente falando que é Aí também incluso no pacote, eles não fazem. Aí também tem que ver muito a questão da experiência do treinador, né? Por exemplo, a pessoa que não tem uma experiência na sala de academia, ela não sabe que você não pode prescrever um treino, um método de circuito às 7 horas da noite, né? Então, Sim. quem nunca frequentou uma academia e não sabe os horários de pico, os horários mais flexíveis ou não, dificilmente vai conseguir também conciliar o melhor método para aquele horário, para aquela pessoa, né? Agora, é Sim. interessante, Bruno, que assim, o avanço da inteligência artificial está vindo nesse aspecto, né, de você colocar para o paciente, para o aluno, as variáveis que ele precisa, tipo, ele tem condromalácia, ele toma a insulina NPH, ele está fazendo tratamento de tal coisa, ele está em processo de perda de peso, e tal. Você vai colocando as variáveis fisiológicas da pessoa, os objetivos, e aí o chat GPT, toda aquela parte de inteligência artificial, vai manipulando os métodos de treinamento para aquela pessoa. Eu já fiz uma periodização usando o chat GPT. Olha, é curioso o negócio, hein? Eu vou testar para ver o que sai. É bem interessante. Alguém Bom, tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida ou alguma coisa que não entendeu por ter sido muito focado um pouco na parte de treinamento? Brunão, boa tarde, Marcelo. Fala, Marcelo. Bem, parabéns aí pela aula, obrigado, tá? Uma aula excelente. Só uma perguntinha, a respeito do biotipo físico que você havia comentado, né, endomorfo, ectomorfo, mesomorfo, na nutrição, a gente tem, na distribuição, quando a gente vai fazer uma distribuição, o manejo da dieta para esses indivíduos, a gente tem que levar em consideração muitas vezes isso, né? Por exemplo, a distribuição de macronutriente com ectomorfo, com endomorfo, pode ser variada, até mesmo porque a gente pode pegar um indivíduo mais sensível, por exemplo, vamos falar a insulina, e um indivíduo talvez mais resistente à insulina. No treinamento, você leva em consideração o biotipo físico, né? Por exemplo, o indivíduo ectomorfo, ele tem um treino diferente do endo, ou não, é tudo igual. Como é que é isso aí? Então, Marcelo, eu levo sim em consideração, tá? Principalmente os ectomorfos, Tá. Porque o que acontece, Marcelo, se a gente colocar um treino muito volumoso, com muita carga, para esse indivíduo, provavelmente ele já queima muita caloria. Ele vai queimar mais calorias ainda e não vai conseguir crescer, não vai conseguir ter um desenvolvimento muscular. Perfeito. Então eu tenho que achar ali na verdade eu prefiro colocar um treinamento um pouco mais baseado para ele de força, né, com menos exercício, um pouco mais de carga, aí às vezes eu dou uma oscilada ali com um pouco mais de repetição no meio do treino, mas pensando que ele não pode queimar tanta caloria. Entendeu? Eu tenho que evitar um desgaste físico dele, porque normalmente ele queima muito mais caloria. E normalmente quando ele faz esse treino, ele vai ter que comer mais, Marcelo. Então isso que você está falando, para mim, encaixa com o que eu faço. Perfeito. Então, há uma diferenciação realmente de um tipo de treino para biotipos físicos, né? Assim como na nutrição também, né? A distribuição calórica e até mesmo a distribuição de macronutrientes, né? Porque se a gente pega um endomorfo que ele já tem uma maior facilidade, por exemplo, para estar mais cheinho, né?
Então, o manejo, por exemplo, de carboidrato para esse indivíduo tem que ser mais cuidadoso em relação a um ectomorfo, que muitas vezes você pode entrar com uma dieta hipercalórica, uma quantidade maior de carboidrato, que ele pode responder melhor e ter um resultado até melhor em relação a esse endomorfo. Sim, e pensando já no endomorfo, Marcelo, para você ter uma ideia, os atletas bodybuilder que são acima de 100 quilos, eles fazem volume de treinamento gigantesco, de 40 séries para cima. Isso por semana para cada grupo muscular. Você olha assim e fala, caraca, como que o cara consegue fazer tudo isso de séries? Né? O cara fica uma hora e meia, 2 horas. Vai fazer isso com um ectomorfo, por exemplo, né, Bruno? Então, não dá. Ele vai se destruir todo e não vai ter desenvolvimento muscular. Então, faz todo sentido, Marcelo. Eu sigo essa mesma raciocínio, até porque eu também, como você depende da gente, a gente depende de vocês. Nutri para dar certo, né? Perfeito, perfeito. Mas obrigado, meu irmão. Valeu pela resposta aí. Parabéns mais uma vez, viu? Valeu. Doutor Cris, Cristiano. pode falar. Eu baixei sua mão sem querer aí, foi mal. Imagina, Marcão, abraço. Bruno, parabéns pela apresentação. Nós estamos aqui que já começaremos um ambulatório. Agora, você comentou muito bem, Bruno, da questão da individualização, né? Isso a gente vê na área da saúde como um todo, tá? Eu não tenho uma dúvida, eu queria um depoimento teu e o Marcos também, se quiser comentar, sobre a experiência de vocês fazendo a periodização, né, com as várias mudanças que tem de uma semana para outra, em pessoas que têm diabetes e que usam insulina. Os tipo 1, claro, que vão usar insulina, às vezes usam bomba, e alguns indivíduos que têm tipo 2, que precisam de insulinoterapia. Como é que é o contato de vocês com o médico? Como é que vocês têm feito isso aí? Certo, Cris, vamos lá. Eu nunca atendi diabetes tipo 1, tá, Cris? Deixando claro para você, diabetes tipo 2 eu já tive aluna, ela tem uma senhorinha e assim, eu não tive contato com o médico dela nenhum, tá? Então, para mim montar a periodização dela, o treino dela, doutor, eu fiz ali, né, a minha avaliação, no caso, até para fazer a avaliação para essas senhorinhas, normalmente são mais fáceis, eu fiz a avaliação dela, né, e fiz toda aquela anamnese para saber como ela aplicava, horário, tudo direitinho, e tentei encaixar os exercícios no horário que não tinha esses, né, ou que a insulina afetava, ou que ela podia ter uma hipoglicemia. Então, eu tentei organizar os exercícios dela dentro, né, da programação dela, tá? Mas não era tão assim como você gostaria de saber, viu, doutor Cristiano? Eu não tive essa experiência de fazer uma periodização como eu faço, por exemplo, uma pessoa que já treina há muito tempo. Não, foi bem cuidadoso, eu treinava com ela 2 vezes na semana, então eu fazia aquela periodização um pouco geralzão, né, trabalhando todo o grupamento muscular dela, né, vendo que ela tem um pouco mais de dificuldade de equilíbrio, então era um treinamento até muito simples, né, não consigo ter um parâmetro assim, se ia ser uma coisa muito periodizada e ela ia conseguir se dar bem ou não, porque eu não tive como fazer isso, por ser uma senhora. Agora, o Marcos, não sei se você já teve essa experiência, Marcos. Já um pouquinho. Quando eu estava no centro de diabetes, e a gente trabalhava no clube escola da Unifesp, e fazia a parte do atendimento de preparação física dos pacientes com diabetes lá no clube escola, na frente, né? E era curioso, porque no prontuário do paciente que a gente recebia, a gente colocava e alimentava esse prontuário era um feedback, né? O doutor Sérgio colocava muito, muito específico para a gente, olha, o horário da aplicação da insulina, o tipo de insulina, o local, para fazer o rodízio da aplicação de insulina, porque isso norteava a gente que tipo de atividade a gente tinha que fazer na hora do paciente. E o que era curioso é que quando a gente começou a introduzir alguns métodos de tipo fazer aqueles sprints de 10 segundos no final de cada treino, a gente conseguia ter melhor resposta de sensibilidade à insulina. O paciente conseguia reduzir dose de insulina pós-treino, né?
E era curioso a gente ver isso na prática, né? O Dr. Sérgio sempre foi muito cuidadoso para orientar a gente desse aspecto, de, olha, tem que conciliar a parte, principalmente dos pacientes que tomam insulina, com o tipo de treino que você vai estar montando ao longo do processo. Era bem curioso, era bem legal. Pessoal, obrigado. Mais uma vez, parabéns, Bruno, pela apresentação. Obrigado, Marcos, também. Legal, Valeu, gente. Cris. Obrigado. Fica por aqui, então. Deixa eu parar a gravação. E a gente, então, se vê na próxima, né?